Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao Integra Help! Que isso, Luísa? Corta aí, Felipe. Deu errado aqui. Você tá não doida? tá sabendo? Não. Então vamos falar pro povo. Gente, nasceu o novo quadro Integra Help. Ah, é verdade. Um quadro onde eu e Carolzinha vamos conversar e te ajudar, te dar aquele help pra você sair daquele problema. Eu sempre esquecida. Inclusive, Carol também precisa de um help. Preciso muito e você vai me dar um help hoje, tá, Luísa? Sobre o que a gente vai falar. Mas antes disso, vamos agradecer, né, aos nossos colaboradores, Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente, e também a Gra, que deixa a gente sempre tão bonitinha fazendo a nossa make, o nosso cabelo. Muito obrigada, gente. E vamos lá, Carol. Gente, eu acho que eu tô precisando muito de um help nesse assunto que a gente vai falar hoje, bastante, inclusive. E é uma coisa, né, é um assunto que eu ouço muito no meu dia a dia com as minhas pacientes, ouço muito das amigas, ouço muito conversando, né, com várias pessoas, que é sobre ansiedade, né? E hoje a Luísa vai falar um pouquinho, vai ajudar a gente com relação a isso e vamos dizer que nos esclarecer sobre esse assunto, né, Luísa? E para começar, que é uma dúvida que eu também tenho, né? Porque todo mundo fala que é ansioso hoje em dia, né? Mas o que é de fato a ansiedade, né? Explica aí pra gente. Vamos começar dizendo, então, o que não é a ansiedade. A ansiedade, ela não é a vilã. A ansiedade, ela não é a sua inimiga. A ansiedade, ela não é o bicho de 7 cabeças que a gente escuta por aí. E ela, muitas vezes, vai ser necessária na nossa vida. Então, a ansiedade não é isso. E o que é essa ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção adaptativa e que faz parte da nossa herança biológica. Sim. Então, começando a quebrar um mito, né, que todo mundo fala, não tem como se livrar da sua ansiedade. Não tem como. Em algum momento, a gente vai se sentir ansiosa e que bom por isso, porque ela, inclusive, vai ajudar a gente no nosso mecanismo de sobrevivência. Imagine se a gente não se sentisse ansiosa em alguns momentos onde a gente se encontra sob alguma ameaça, né, com a nossa vida em risco. Então, a gente precisa sentir essa emoção, mas até certo ponto. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, a ansiedade, ela não é a vilã da história, mas a gente pode ter uma forma de lidar com ela. Então, não dá pra não ter ansiedade, né? A gente vai ter ansiedade em algum momento da nossa vida. Então, é bom, assim, ter ansiedade em certos momentos, é isso? Sim. Quando eu falo de herança biológica, vamos voltar lá atrás, né? Lá nos nossos antepassados. Quando a gente pensa nos nossos antepassados, a gente lembra daquela galera... Ih, gente, até confundi tudo. Daquela galera lá das cavernas, né? Que passavam por algumas situações de risco, não tinha esse ambiente seguro que a gente tem hoje. Sim. Então, eram expostos a muitas questões, muitos animais, muitos perigos, né? Então, eles de alguma forma precisavam sobreviver àquilo tudo, né? Sobreviver dentro de uma caverna escura e você não sabia se tinha um animal ali dentro com você. Então, eles precisavam desse estímulo, se sentir ansioso, até mesmo para poder acionar o sistema de luta ou fuga. Então, se a gente não sente essa ansiedade, a gente vê um leão na nossa frente e a gente fica, né? Ai, que gatinho bonitinho, né? E não é assim, a gente precisa... a gente precisa desse estímulo, né? Dessa ansiedade para que a gente saia do lugar, para que a gente lute ou fuja dentro de um contexto onde, de fato, a nossa vida está correndo risco, está sob uma ameaça. Mas, o que acontece hoje em dia, né? Esse alarmezinho ficou disparado aí na gente. Hoje, como se fosse um alarme eterno, né? Exatamente. Hoje a gente acaba vivenciando essa ansiedade, experimentando essa ansiedade em outros contextos que não são tão perigosos como a gente vivenciava naquela época, né? Ou então em contextos que a gente até pode vivenciar hoje em dia, mas que quando a gente vivencia a ansiedade nessa forma, ok, mas que às vezes a gente acordou, né? Nossa, eu preciso ir trabalhar e o nosso coração já acelera, a gente já começa a ter alguns sintomas, a gente vai falar desses sintomas hoje também. Então, é importante a gente entender que até certo ponto, essa ansiedade, ela vem desde lá de trás, da nossa herança biológica, ela tem uma função na nossa vida, ela é importante, mas quando a gente vivencia essa ansiedade de uma forma disfuncional, ela pode paralisar a gente. E aí que a gente já começa a distinguir um pouquinho do que é uma ansiedade normal e do que é uma ansiedade patológica.
E Lu, pra gente diferenciar, né? Acredito que diferencie com os sintomas, né? Como é que a gente diferencia aí uma ansiedade esperada, normal, de uma ansiedade já patológica, assim? Ou que tá começando a ficar patológica, vamos dizer assim. Sim, quando a gente vai falar de ansiedade patológica, né, a gente pensa muito em transtornos de ansiedade. E aí, às vezes, a gente escuta assim, um transtorno de ansiedade. Mas a gente tem diversos transtornos de ansiedade e ansiedades orientadas para coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma preocupação excessiva, a gente está falando possivelmente de um transtorno de ansiedade generalizada. Quando a gente está falando de uma ansiedade orientada para questões sociais, então aquele medo do julgamento, aquele medo de ter um julgamento negativo diante das pessoas, a gente está falando de uma ansiedade social. Quando a gente tem uma ansiedade voltada para algo específico, então, tem um medo de barata, tem um pavor de, sei lá... Eu tenho essa ansiedade aí da barata. Eu tenho medo. Tem um medo de cachorro, né? Ou Sim. tem um medo de agulha, de ferimento. Então, a gente está falando de uma fobia específica. Quando a gente está falando daquele medo de uma ansiedade que vem por um medo de morrer, e aí a gente acredita que ninguém vai poder ajudar a gente em alguns lugares, a gente talvez já esteja falando de uma ansiedade mais voltada para um transtorno do pânico. Então, a nossa ansiedade, ela pode ser direcionada para alguns lugares, isso ajuda a gente a fazer esse diagnóstico, né? E uma coisa que é importante a gente observar, que você perguntou sobre essa questão da ansiedade normal e patológica, é a gente verificar frequência, intensidade e prejuízo na nossa vida. Por quê? Então, fala de novo. Frequência, intensidade e prejuízo. Importante. Porque pode ser que eu sinta uma ansiedade para estar aqui, né? Mas, de alguma forma, eu tô sendo exposta, tem um monte de câmera aqui do meu lado, tem, né, essa nossa troca. Eu sei que esse programa, ele vai pro ar e Lembra a primeira vez que a gente gravou o podcast? Que a gente quase morreu morreu assim, entre aspas, né? Mas passou, né? Passou, Sim. sim. E, então, pode ser que eu esteja um pouco ansiosa para fazer esse programa aqui agora, né? Mas, eu sei que daqui a pouco vai passar. É porque eu tô aqui. Eu consigo estar aqui. Eu não... eu cheguei aqui, agora me deu uma ansiedade muito forte, que eu saí, fui embora e aí não consegui gravar. Não é isso, né? É diferente. Essa ansiedade, ela não me paralisa. Muito pelo contrário. Ela me impulsiona para poder estar aqui vivenciando o que eu preciso fazer. Quando a gente fala de ansiedade patológica, a gente está falando dessa frequência também. Então, a pessoa, ela vivencia isso diversas vezes, né? Não é só em alguns momentos específicos, mas ela vivencia de uma forma frequente essa ansiedade, ela vivencia de uma forma intensa e ela tem prejuízos na vida. Então, se a gente fala de um transtorno de ansiedade social, essa pessoa que muitas vezes precisa falar em público ou precisa estar em contextos sociais, ela acaba se isolando porque ela não consegue fazer aquilo ali. E aí, às vezes, numa faculdade ela não consegue apresentar um trabalho, então ela tem prejuízo. Às vezes, em contextos sociais, ela não consegue desenvolver relações porque ela não consegue se colocar em algumas situações sociais, muito por conta dessa ansiedade. Então, a gente consegue perceber que isso é frequente, então sempre quando ela entra em contato com essas questões, isso acontece. Ela tem uma intensidade, ela é tão forte a ponto de eu não conseguir fazer e eu tenho prejuízos por conta disso. E aí, Carol, uma questão que eu sempre trago, né, na clínica para os meus pacientes é que a gente tem uma tendência a agir errado com a nossa ansiedade, por isso que ela aumenta ainda mais. Então, se eu tenho alguma situação que me causa ansiedade, né? Eu evito essa situação, a curto prazo, ok. Eu evitei, eu saí daquele ambiente, né? Que a gente fala um ambiente ansiogênico, mas a longo prazo isso só vai reforçar ainda mais que eu não consigo estar ali, que eu não consigo fazer. Então, a gente fica sempre nesse mesmo ciclo, né? Eu preciso lidar com alguma coisa que me gera ansiedade, eu evito, e por evitar eu acredito que eu não consigo, e novamente eu me coloco nesse lugar, quando, na verdade, a gente precisa se expor gradualmente às situações que causam esse desconforto na gente, para que a gente consiga, de fato, romper com esse ciclo e lidar melhor com a nossa ansiedade e perceber que ela não precisa ser essa vilã que a gente começou falando no início, né? Que muitas vezes as pessoas, elas chegam com essa questão, né? Não, a ansiedade, ela é a vilã, a ansiedade, ela é a minha inimiga. Não,
a gente inclusive precisa aprender a fazer as pazes com ela. Porque quando a gente entende, né, que ela vai fazer parte de mim, eu preciso aceitar isso. E agora eu sei como eu consigo lidar com ela, isso faz toda a diferença. Nossa, você me falando isso, sempre eu e meus déjà vus, né? Que toda hora, todo episódio abre um monte de janelinha do Windows, assim, na minha cabeça. Eu me lembrei de uma situação que eu vivi, porque eu sou uma pessoa... Eu não tenho nenhum diagnóstico, acho que assim, né? De TAG, alguma coisa assim. Mas eu sou extremamente ansiosa. Acho que talvez porque eu sou muito movida, às vezes, pelo medo, né? De sentir medo de fazer as coisas. E aí, isso que você falou de lidar com as situações, eu me lembrei de quando surgiu o desejo em mim de querer empreender, de abrir, né, o meu espaço. E eu lembro que eu tinha tanto medo que eu simplesmente não queria abrir o meu espaço. Falei, pra que eu vou ter que viver essa situação, vou ter que, tipo, me expor, né, nesse sentido. E aí, com a terapia, eu fui tratando isso. Em curto prazo, eu não abri logo que eu tive a ideia, porque me veio esse medo. Mas a longo prazo, conforme eu fui tratando esse medo, tratando essa ansiedade, porque toda vez que eu pensava em abrir ali a clínica, em abrir o consultório, vinha esses sintomas da ansiedade, né? Meu coração acelerava, parecia que eu tava com bolo na garganta, né? Todos esses sintomas. E aí, conforme eu fui fazendo terapia, eu fui entendendo que, cara, eu era capaz sim, que eu poderia sim, que poderia dar errado também, mas também que podia dar muito certo. E aí, eu fui, a longo prazo, não deixando esse assunto de lado, mas lidando com ele até que, de fato, eu consegui ali romper isso. E rompi, e realmente passou a ansiedade, né, daquela situação. Então, me veio muito isso, essa questão da gente... não simplesmente guardar numa caixinha aquela situação, mas tratar ela. E eu me lembrei de uma coisa também que eu aprendi muito na medicina chinesa, da gente às vezes vai guardando muito essas emoções, né? Tipo, tô muito ansiosa porque eu tenho que me encontrar com a Luísa, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu só não vou no encontro com ela, porque a gente tem que ter alguma conversa difícil. Mas em algum momento a gente vai ter que ter essa conversa difícil. E quantas pessoas... Eu conheço várias pessoas, deve conhecer também, que nunca tem essa conversa difícil. Morre, né, sem ter essa conversa difícil e leva aquilo, ou gera até doenças, né? Você com certeza sabe dizer melhor do que isso, porque fica guardando aquelas emoções. E a medicina chinesa fala muito disso, que é como se fosse chuva. Você vai retendo aquela água, retém. Mas tem uma hora que vem uma chuva muito forte, tipo uma emoção muito forte. E aquela água que tá retida é tipo uma represa, né? Arrebenta aquela represa, aquela água que tá retida, e aí dá ruim, né? E aí acaba realmente gerando uma doença ali pro corpo, até mental mesmo, né? Acaba externando isso. Então, eu acho assim que essa questão pelo menos para mim fez muito sentido, da gente não guardar numa caixinha aquela situação que nos deixa ansioso, mas lidar com ela, porque senão, de fato, pode talvez virar uma ansiedade patológica, né? Um diagnóstico mesmo. E aí, Carol, só um parêntese, né? Quando a gente fala de patológico, quando a gente fala de transtorno, é importante a gente pensar que os transtornos, eles são multifatoriais, né? Porque, às vezes, isso é uma outra coisa que as pessoas falam também, né? Sim. Ai, fulano faleceu, então por isso que ele tá depressivo. Ai, mas aconteceu tal coisa. Ai, por isso que tem um transtorno de ansiedade. Quando a gente entende que os transtornos, eles são multifatoriais, então o que isso quer dizer? Que ele tem um componente genético, um componente biológico, um componente histórico, um componente ambiental, né? Então, é importante que a gente entenda tudo isso, mas também que existem eventos que são desencadeadores de alguns desses transtornos, né? Então, pode ser que até aqui você não tenha desenvolvido nenhum transtorno, mas que ocorreu um evento na sua vida que acabou desencadeando esse transtorno, né? Porque senão a gente acaba caindo naquela questão de causalidade, né? Quando, na verdade, em alguns momentos podem existir algumas correlações, então aconteceu alguma coisa que desencadeou isso em mim, mas não necessariamente uma causalidade. Uma coisa específica, né? Porque senão as pessoas elas começam a acreditar assim, ai, não sei porque eu tô ansiosa se não aconteceu nada na minha vida, mas existem muitas outras coisas e até mesmo emoções que a gente não lida, né, ao longo do tempo, preocupações. A gente vai entender também que existe um outro componente além do emocional, um componente cognitivo na ansiedade, e a gente não dá muita atenção. Muitas vezes a gente não percebe, isso acaba influenciando, né? E nem todo mundo vai ter um transtorno. Às vezes a gente tem traços, né? Alguns traços, mas não necessariamente um transtorno.
Mas hoje em dia, né, quem não se sente ansiosa com esse mundo aí que a gente vive? Sim, e eu acredito que a ansiedade, ela deve afetar até mesmo na produtividade das pessoas, né? Tipo, no nosso caso que quer empreender, no caso de quem tem um trabalho ali formal mesmo, né? Trabalha numa empresa. Não sei se talvez pela cobrança, né? Enfim, mas você vê isso nos teus casos clínicos, né? De ansiedade atrapalhar a produtividade da pessoa, tipo assim... Tô de saco cheio também, não quero mais fazer nada. Com certeza. Porque se a gente for parar para pensar, vamos pensar em alguns componentes e alguns sintomas da ansiedade, né? Se a gente pensa numa ansiedade, num sintoma fisiológico, a gente pensa em batimento cardíaco acelerado, a gente pensa em hiperventilação, a gente pensa em boca seca, a gente pensa em tremores, a gente pensa em diversas questões fisiológicas que impactam o nosso corpo, né? Se a gente for pensar em questões cognitivas, a gente pensa, né, naquele medo de perder o controle, aquele medo de ficar louco, né, aqueles pensamentos muito distorcidos da realidade. Será que vai dar certo? É tudo muito catastrófico. A ansiedade tem essa característica, né, de tudo ser muito catastrófico, é tão terrível que eu não vou conseguir aguentar. A gente tem alguns sintomas que são comportamentais, então eu evito, a gente acabou de falar da evitação, evito algumas situações que na verdade seriam importantes para mim. Eu fujo ou eu me esquivo dessas situações, eu procrastino, ou então às vezes eu tenho um comportamento muito inquieto, ou então extremamente agitado. Eu posso ter sintomas afetivos também, então frustração, irritabilidade, tristeza, né, angústia. E aí, você imagina você sentir tudo isso, ou então boa parte dessas coisas, e ainda querer ser produtivo. Fica difícil, né? Fica difícil. Então, vai alterar sim na nossa produtividade. Se eu preciso, né, entregar, sei lá, um relatório no meu trabalho, e aí eu começo a ter esse componente da ansiedade mais cognitivo. Eu acho que vai dar errado, nada vai dar certo, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu vou ser mandado embora. Eu começo a desencadear um processo também físico, né? Meu coração começa a acelerar, eu começo a ficar ali muito ansiosa, e muitas vezes o meu comportamento acaba sendo um comportamento de largar tudo e, sei lá, sentar e chorar. Sim. Mas talvez naquele momento sentar e chorar, ou largar tudo, procrastinar, ele não vai ajudar naquilo que eu preciso fazer, que é entregar o meu relatório. Então, a minha produtividade vai ficar prejudicada. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente precisa, quando a gente pensa nesses prejuízos da produtividade, a gente também consegue relacionar isso com a ansiedade. Porque se a gente vivencia todos esses sintomas, sejam físicos, afetivos, cognitivos, comportamentais, aquilo que a gente faz também, de alguma forma, vai ser prejudicado. E aí isso é importante, né? Quando a gente olha para essas questões de ansiedade, a gente vê que existe até uma questão financeira relacionada a isso também. Né? A gente tem muito essa visibilidade também dentro da depressão, que acaba sendo uma comorbidade muito comum, depressão e ansiedade. E a gente vê o quanto de trabalhadores eles acabam não conseguindo trabalhar e não conseguindo desempenhar as suas capacidades laborais por conta de um transtorno, né? E a ansiedade hoje em dia ela tem vindo com muita força também. Então, quantas pessoas muitas vezes não conseguem trabalhar por conta de vivenciar alguns sintomas de ansiedade, ou não conseguem desempenhar o seu papel e a sua produtividade de forma eficaz por conta da ansiedade. Então, para mim, ela super influencia, e essa é uma queixa muito frequente, inclusive, na clínica. E assim, Lu, acho que é uma coisa que eu vivo, né? E talvez muitas mulheres que nos assistam vivem aqui, falando como mulher agora, essa questão de nós mulheres com relação à ansiedade, né? Você acha que toda essa questão social de ser mulher, de ter que dar conta de um monte de coisa, o machismo que existe, filho e etc., isso também afeta essa produtividade da mulher, deixa essa mulher mais ansiosa? Tu acha que a mulher... Eu sei que é difícil falar isso, né? A mulher é mais ansiosa que o homem, talvez por essas cobranças. Qual é a tua opinião, assim, sobre isso? Porque como eu trabalho com mulheres,
Eu vejo isso muito instalado nas mulheres. Tanto as que não são mães, como eu, como as que são mães, como as que são cobradas para serem, tanto as que são mães, aí são cobradas porque tem que ser mãe, tem que dar conta do trabalho, enfim. Ou não quer trabalhar, aí, não, mas você tem que trabalhar, enfim, nunca tá bom, né? Vamos dizer assim. Muito boa essa pergunta, Carol. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque, de fato, a mulher ela é muito demandada. Então, não que a gente possa falar assim, né? Mulheres são mais ansiosas do que homens, né? Assim, necessariamente. Apesar de que é preciso olhar a prevalência, mas possivelmente nos transtornos de ansiedade, até porque a mulher busca mais também, né? Talvez seja mais diagnosticado nesse público, né? Mas se a gente for olhar para a construção da mulher de uma forma geral, a gente percebe que a mulher, ela muitas vezes acaba sendo muito demandada e de uma forma até cultural, né? A gente vê que a mulher, ela é exigido dela, né? Que ela seja a mãe, a esposa, a dona de casa, mas aí agora você também tem que sair para trabalhar, porque você tem que colocar dinheiro dentro de casa, mas aí você tem que fazer a comida, porque senão o que a gente vai comer, né? Então, muitas vezes isso é exigido da mulher, não que isso seja o correto, né? Mas muitas vezes isso é exigido da mulher. A mulher às vezes precisa cuidar dos pais, da família, pais que já são idosos, então já tem a sua configuração familiar, né? E ainda precisa cuidar desses pais, apoiar esses pais também. Então acaba ficando uma sobrecarga muito grande. E isso tudo também acaba aumentando ainda mais o estresse e a ansiedade. Então, quando a gente olha para essa questão da mulher dentro desse contexto social que a gente vive, de fato, essa mulher ela vai se sentir mais ansiosa. A gente costuma olhar para uma mulher assim e a gente fala assim, nossa, essa mulher é tão guerreira. Gente, guerreira é a Xena, essa mulher tá sobrecarregada mesmo. Né? Ela não é uma guerreira, ela tá precisando de ajuda. Por isso que tem esse quadro Integra Help agora pra gente falar sobre isso. Então, essa questão social, ela muitas vezes ela vai impactar, né? Porque a mulher, ela ainda é vista dessa forma na sociedade como uma pessoa que precisa dar conta de tudo. Então, se o filho passa mal, dificilmente, não vou falar que é nunca, né? Mas dificilmente o pai sai do trabalho para ir buscar a criança e levar para o médico. É sempre a mãe. Então, se a gente pensa em uma produtividade, como que essa mãe que precisa largar o trabalho, largar a produtividade dela ali laboral e cuidar do filho, né? A conta não vai fechar. Então, de alguma forma, ela se sente ansiosa, porque ela sabe que, de alguma maneira, ela está se prejudicando no trabalho, mas que o filho dela também precisa dela naquele momento. Então, muitas coisas vão desencadeando internamente na gente. E pra gente, que é a mulher, a gente precisa lidar com todas essas questões de uma forma bem assertiva, né? Ou pelo menos tentar. E teria alguma estratégia principalmente para nós mulheres, lidar com essa ansiedade, com essa cobrança, talvez de não deixar isso... de uma certa forma vai sempre chegar algo até nós, mas tem alguma estratégia que a gente possa ter para poder a gente lidar melhor com essa questão da ansiedade, melhorar a nossa produtividade, não afetar, na verdade, a nossa produtividade, né? A nossa vida de forma geral, não se cobrar tanto, talvez. Então, quando a gente pensa em estratégias para ansiedade, não é isso? Vamos lá. Terapia, primeira delas. Procurem profissionais de saúde mental, profissionais que sejam capacitados, psicólogos, psiquiatras, né? Então, a primeira recomendação que eu dou é essa: busque ajuda. E aí tem outras técnicas que a gente também faz. Então, a gente tem a técnica da respiração diafragmática. Quando a gente está numa crise de ansiedade, isso muitas vezes ajuda a gente a voltar para o nosso estado normal, que a gente chama, né, estado basal. Então, quando a gente vivencia uma ansiedade muito forte, né, a gente sente aqueles sintomas que a gente falou aqui no início: coração acelerado, a respiração fica mais ofegante. E aí, não sei se você já percebeu que a respiração fica muito aqui, né, no nosso tórax. Então, a gente fica... Respiração de cachorrinho. E a respiração diafragmática, ela vem justamente colocando a nossa respiração aqui para baixo, igual a barriguinha do bebê, que vai respirando pela barriga. Então, a gente inspira 4 segundos, segura 4 segundos e solta pela boca por 6 segundos de forma lenta, e o ar jogando aqui para a barriga. Isso vai fazendo com que a gente vá normalizando os nossos parâmetros dentro da gente, regulando a nossa respiração. Então, o nosso corpo ele começa a entender que a gente não está sob aquela ameaça, então a gente não precisa se sentir ansiosa daquela forma.
Então, a gente tem essa técnica de respiração. A gente tem uma técnica que é do relaxamento muscular progressivo. Então, a gente vai contraindo alguns membros do nosso corpo, né? Algumas partes do nosso corpo e depois relaxando. Isso vai fazendo com que o nosso corpo também venha promovendo esse relaxamento e isso ajuda a gente nessa questão da ansiedade. No YouTube tem até alguns videozinhos que tem pessoas que ensinam, né? Como em cada parte do corpo, como fazer. É bem legal. Tem também o mindfulness, que tem sido falado hoje em dia, né? A técnica de atenção plena, viver o aqui e o agora, o que é muito difícil, porque a gente está aqui gravando um podcast, mas talvez a cabeça está lá pensando, olha, quando eu voltar para a clínica tem não sei quem para atender, tem não sei o que para fazer, mas aí quando eu for para casa já tem que fazer alguma outra coisa. Então, viver o aqui e o agora tem se perdido muito hoje em dia. Então, o mindfulness, né, tem várias formas de praticar o mindfulness e talvez seja até legal em algum outro episódio a gente trazer um pouco dessas técnicas. Eu pratico e faz muita diferença. É muito bom, né, a gente se conectar com esse momento presente. Então, de uma forma geral, né, se a gente pudesse trazer essa ideia do mindfulness, era justamente... Se vocês quiserem, já comenta aqui, pra gente trazer. É justamente a gente se conectar com aquilo que a gente está fazendo agora. Quando a gente trata paciente de emagrecimento, obesidade, né? Eu sempre gosto de trazer a técnica do Mindful Eating, que é de você ter atenção plena ali na hora da sua refeição. Porque muitas vezes, até para isso, né? A gente está comendo, a gente está assistindo um filme, e aí a gente está mexendo no celular, quando a gente vê o prato de comida acabou. A gente está com fome ainda, parece que a gente nem comeu, a gente não vivenciou aquele momento. Então, se colocar em atenção plena em tudo que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo um relatório, então eu estou fazendo esse relatório. Agora é esse momento. Se eu estou lendo um livro, então é o momento de eu ler o livro, não é o momento de eu ficar pensando no que eu preciso fazer amanhã. Então, se trazer para esse momento presente, se conectar com agora, com essa realidade, também ajuda a gente a enfrentar a nossa ansiedade de uma forma diferente. Acho que isso vai ajudar até na produtividade também, né? Tipo, do relatório que você falou. Não, agora eu vou... Sim. Tem até um... Não sei se tu já ouviu falar, é técnica do Pomodoro. Tem até um reloginho. Eu até baixei esse aplicativo. Porque eu tenho essa dificuldade do aqui e agora. Igual quando a gente vai gravar podcast, eu até tento ficar sem celular pra eu me concentrar aqui. Porque senão chega a mensagem, chega um comentário no Instagram, chega uma mensagem da clínica. Aí você quer... Acaba olhando, né? Não tem jeito. Então, eu pratico... Primeiro falando do Pomodoro, pra quando eu quero me concentrar, que aí eu ponho. Durante, sei lá, 10 minutos eu não mexo no celular. Fico fazendo lá o que eu tenho que fazer. Aí dou o intervalo, aí mexo no celular, respondo, aí depois volto de novo. É uma técnica legal. E essa é mindfulness, me ensinando a falar inglês aí direito. Eu tento fazer de manhã quando eu acordo. Porque eu, Carol, não sei se vocês são assim, se deixar eu já acordo pegando no celular, né? Já acordo... Aí acaba vendo uma notícia aí, não sei quem morreu, já é assim, né? Aí tu já acorda sob... Acho que essa questão da luta e fuga, né? Que você falou, o corpo já naquela intensidade. Mas para produtividade, além dessa técnica do Pomodoro, você recomendaria também? Tem alguma outra coisa que você indica? Para produtividade, uma coisa que eu acho que é muito básica é a organização. Porque quando a gente se organiza... O ser humano, de uma forma geral, a gente tem... a necessidade de ter o controle das coisas, né? E se você precisa fazer... Né, Caroline? Que saco isso. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa necessidade de ter o controle sobre as coisas. Então, se eu percebo, né, que eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não sei nem por onde começar... Possivelmente eu vou me sentir mais ansiosa, porque eu não vou me sentir no controle da situação, eu não vou saber o que eu preciso fazer. Então, uma estratégia básica nessa questão da produtividade é a organização. E a organização, cada pessoa ela vai se organizar de um jeito, né? Mas uma coisa que é importante também a gente pensar sobre organização é que a gente se organize de uma forma realista, porque às vezes a gente quer se organizar e enfiar 397 atividades no dia. Toma o meu cartão. Toma o meu cartão. Porque às vezes a gente quer fazer 1001 coisas, né? Ao longo do dia, enfiar 397 atividades em... Não vou falar nem 24 horas, né? Porque não é tudo isso que a gente tem, que a gente precisa dormir. Então, cria um sistema que seja realista para você. Um sistema de organização que esteja de acordo com a sua realidade. Porque quando a gente fala de produtividade, às vezes a gente pensa muito em ocupação. Mas se ocupar não é ser produtivo.
Então, se ocupar em encher a lista de um monte de coisa onde você não vai conseguir resolver. E ser produtivo de fato é você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes a gente olha para essa questão da produtividade e acha que é fazer muito, né? Mas não precisa ser assim. Então, uma orientação que eu dou também é que você tenha uma agenda, né? Que tenha uma organização que seja realista com a tua realidade. A gente tem a técnica do Pomodoro que você falou, que ajuda a gente a se manter em foco ali em algum tempo. Tem alguns momentos de descanso, algumas pausas que são necessárias e depois volta para o foco. A gente tem a matriz de Eisenhower, eu não sei se é assim que fala o nome, né? Mas ela ajuda muito a gente a priorizar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que não é urgente. Então, às vezes a gente quer fazer... procrastinar coisas que pegam fogo. Mas essas coisas é pra gente resolver, não é pra gente procrastinar. Tem outras coisas que a gente quer fazer, mas são coisas que a gente pode delegar para outras pessoas. Então, essa matriz ela ajuda muito a gente a entender um pouquinho esse lugar do que a gente precisa fazer. E a gente se organizando, a gente entende de fato, olha, eu preciso começar por aqui, eu preciso terminar aqui, eu preciso fazer isso hoje. Então, quando a gente olha, a gente vê, poxa, eu tô conseguindo, tá dando certo. A nossa ansiedade também, ela vai abaixando, né? A gente vai entendendo que tá dando certo, que a gente tá fazendo um movimento e que tem dado resultado. Então, existem essas técnicas tanto para lidar com a ansiedade, né? E existem essas técnicas para também a gente lidar com a produtividade. Óbvio que existem muitas outras, mas que o nosso tempo aqui é limitado, não dá pra gente falar de todas. Nossa, mas eu já achei essas dicas maravilhosas. Vou colocar em prática para a minha vida. Essa eu achei muito legal das questões assim que estão pegando fogo. Porque a gente tem muita essa tendência, né? O que tá pegando fogo. Vou ver. Às vezes é o medo, né? De ter que resolver uma situação difícil. Mas bem interessante. E assim, eu achei que esse episódio ficou muito help. Ajudou muito, assim, me ajudou pessoalmente, acho que ajudou as nossas amadas Integra... Como é que a gente chama elas? Integra Helpers. Pessoal aqui que nos assiste, eu espero que tenha ajudado muito, né, Lu? Você quer deixar um recadinho? Um recadinho help? Recado. Help recado. Eu vou olhar para a câmera do recado. Isso. Gente, busque ajuda. A ansiedade, né, é algo que a gente vem vivenciando aí hoje em dia, como a gente já aprendeu aqui. Ela não vai sair, mas é possível a gente conviver com ela de uma forma tranquila. Então, se você tem passado por momentos de ansiedade, se tá difícil controlar, se tá difícil gerenciar essa emoção, busque ajuda. Existem profissionais capacitados para isso. Existe uma coisa chamada terapia, que é muito bom, que ajuda muito. Às vezes a gente acha que é só, eu tô ansiosa, eu não quero procurar porque eu vou ter que tomar remédio. Não, gente, em alguns casos, sim. Mas muitos casos a gente também consegue resolver com a terapia. A gente consegue ir de cara com esses sintomas e ajudando, reduzindo. Isso vai fazer com que você viva bem, isso vai fazer com que você produza melhor, isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Então, busque ajuda. Acho que esse era o recado. Busque ajuda. É isso, gente. É sempre bom buscar ajuda. Help. Beijo, gente. Comenta, compartilha e traz assim pra gente o que vocês acharam do nosso novo quadro, né? Integra Help. Se vocês se sentiram ajudadas e que temas vocês gostariam que a gente falasse, né? Porque é um bate-papo aqui nosso de amigas pra estar ajudando vocês aí. Tchauzinho!